transmite também. Então, Zinho, para começar a vitória do Flamengo e vem aí as semifinais do Campeonato Carioca da Taça Guanabara. Assim, acho que para mim o melhor jogo do Flamengo no ano. O Abel começa a encaixar o time, a achar o time ideal. Esse é o gol do Arão, né? Aí o Uribe saiu comemorando. Tá meio que acontecendo muito isso no Flamengo. Um sai comemorando para cá, outro para lá. E o Arão, não, foi meu, foi meu. E ele participa também do segundo gol. Ele que começou o jogo sendo vaiado ali quando anunciou o nome do Arão. Mas ele fez uma boa partida e a torcida, reconhecendo isso, aplaudiu a saída dele. Mas como eu vinha falando, assim, o Flamengo foi muito melhor. A equipe do Cabo Friense muito frágil, né? É uma equipe bem limitada. Mas o Flamengo, mesmo classificado, levou... Eu gostei disso, a seriedade que o Flamengo teve no jogo. Não se preocupou se é frágil ou não o adversário. Fez o que tinha que fazer. Usou o jogo para se preparar, para evoluir. Foi as palavras do Diego Ribas, que também fez um jogo muito bom, não só pelo gol, mas pela movimentação dele. Bruno Henrique, mais gol do Bruno. Parecendo que o Abel já opta por ele pelo lado esquerdo, Vitinho ficou no banco. O Abel vai usar todo mundo, mas a gente falando num time titular, me parece que o Bruno Henrique ganhou esse lado esquerdo, o Diego centralizado e o Everton pela direita. Depois ele coloca o Gabigol no jogo e aí de centroavante. Né? O Gabigol fazendo aquela função do homem de referência. Muita gente estava cobrando isso do Abel. Ele coloca, e também uma substituição que ele fez foi tirar o Arão e colocar o Arrascaeta. Que muita gente falava do Flamengo ir para um 4-1-4-1 em algumas partidas, algumas situações que precisa ficar mais ofensivo. O Abel testou isso. Período de tempo curto, porque depois ele tirou o Everton Ribeiro e colocou o Ronaldo, né, que não fez a negociação lá com o Santos, voltou para o Flamengo e entrou. É um garoto, é uma revelação. Mas assim, acho que o Flamengo jogou muito bem, muita movimentação, seriedade no jogo, aplicação, jogadores entendendo, né, e comprando também a ideia do torcedor, que mais uma vez, o Nivaldo, de dar os parabéns, né? Mais de 49 mil pessoas presentes no Maracanã. A torcida fazendo uma festa linda, maravilhosa. E assim, o Flamengo mostrou uma evolução sim, eu gostei do jogo, preparado já para uma semifinal, que aí é um teste mais forte, contra o Fluminense, né? Vamos ver como é que o Fluminense vem. O Fluminense que vem fazendo uma campanha boa também, perdeu esse jogo para o Vasco, a gente deve falar aqui, mas eu acho que é um grande clássico. Não sei se tem estreia do Ganso ou não. Ser apresentado numa... seria muito legal, né? Assim, brilhantaria mais ainda o clássico. Mas assim, acho que vai ser um bom teste para ambas as equipes. Esse clássico, o Fluminense jogou contra o Vasco agora, né? Eu acho que assim, o Flamengo está num caminho muito bom. O Abel com muitas opções, olhava para o banco, né? A gente falou que entrou aí a Arrascaeta, entrou o Gabriel e entrou o Ronaldo, mas tinha Trauco no banco, tinha Vitinho no banco, tinha Dourado no banco. Muita gente boa, né, para o Abel saber que ele vai poder usar durante a temporada toda. Bom, o Ganso já está no Rio de Janeiro e ele vem treinando e disse que só depende do Fernando Diniz. Está à disposição aí, então vem agora na Taça Guanabara. Semifinal, Fla-Flu. PVC para falar do time do Flamengo nessa vitória 4-0 no Maracanã, com um público maravilhoso. Então aí, Taça Guanabara, semifinais, o Vasco e Resende joga pelo empate, o Flamengo contra o Fluminense, o Fla-Flu. O Fla-Flu deve acontecer no sábado às 19 horas. Isso não está confirmado ainda, a federação vai confirmar, mas a tendência é Fla-Flu sábado às 19 horas e Vasco e Resende no domingo às 5 da tarde. Vamos ver se isso se confirma na segunda-feira. Eu preferi o contrário também, todo mundo. Acho que o Flamengo fez a melhor partida do ano mesmo, como disse o Zinho, mas a grande questão é a escalação para o Fla-Flu. Porque o Diego pede passagem, o Diego disse, não vai mexer em mim. O Arão saiu aplaudido. O Arrascaeta vai jogar na função de um dos dois. O Gabriel de centroavante, o Uribe fez gol em 2 jogos. Sim. O Uribe fez gol em 2 jogos. Tá sobrando jogador, hein? Então, pode ser que no Fla-Flu... Porque como é que o Abel tem feito? O Abel tem feito mais ou menos o time reserva na quarta-feira
E o time do ano passado, versão 2018, no domingo. Foi o time de hoje. O time de hoje com é o o Bruno Henrique. Com o Bruno Henrique, só que tá ganhando espaço. Que ganhou espaço ali. E tá jogando muito bem. Também. Hã? Com o Rodrigo Caio também. O Rodrigo Caio também. O Hever saiu. Mas é uma espécie de versão 2018 com esses dois reforços. E o Bruno Henrique jogando muito bem. O Rodrigo Caio agora assentou, depois daquela falha contra o Bangu. Tá assentado ali junto com o Rodolfo. Você criou uma cara desse time. Só que Gabriel e De Arrascaeta são os dois grandes reforços do ano. Onde vai encaixar? E não tem jogo no meio de semana. E não tem jogo no meio de semana. Então, o próximo jogo... Tá todo mundo inteiro. O próximo jogo é o jogo da verdade. É o jogo do time titular. É o jogo que a gente vai descobrir como é que o Abel está pensando sobre os que estão treinando bem, jogando bem, o que ele acha dessa equipe. Deixa eu ver aqui. Fábio Flá, que você falou de time titular, está dizendo o seguinte: o time é o que terminou o jogo apenas com a manutenção do Everton Ribeiro. O garoto Ronaldo entrou bem. E aí ele faz uma provocaçãozinha aqui. Cadê o Palmeiras e tal? Nós vamos falar já do Palmeiras, no lugar do Ilharão. que perdeu para o Corinthians no Allianz Parque pelo Campeonato Paulista. Já é assunto também. São Paulo, Santos que perdeu, o Ituano tomou. Quero que vocês falem do São Paulo hoje, hein? Daqui a pouco a gente vai conversar a respeito. Edmundo! Oi. Fla-Flu na semifinal do campeonato da Taça Guanabara. Então, o Fluminense vem de derrota para o Vasco, né? O Vasco fez o gol muito cedo, logo aos 13 minutos, logo no início. O pênalti. E aí o Fluminense jogou bem. Teve boa posse de bola, reclamou de uma penalidade em cima do Bruno Silva. Enfim, o jogo foi bom. Foi um clássico bem movimentado, apesar das condições do gramado. O Vasco se limitou a jogar no contra-ataque. O Fluminense pressionou e não conseguiu chegar ao empate. Mas, né, difícil a gente achar... Assim, uma dificuldade que eu vi foi na finalização, porque o Fluminense criou boas oportunidades. Não? E fica faltando o Pedro. O torcedor do Fluminense sente falta do Pedro. O Vasco, por sua vez, está com uma molecada correndo muito, se dedicando muito e construindo, né, o placar. Acho que o Vasco ganhou a maioria dos seus jogos, pelo menos 80% de 1-0. Constrói o placar, se defende bem, explorando o contra-ataque, e não foi diferente no clássico de ontem. Mas foi um clássico bem movimentado, um clássico bem disputado. Esse lance aí que o Simon pode falar melhor do que eu, que o presidente do Fluminense, o Abad, até disse que o Fluminense foi prejudicado. Acho que a arbitragem no Brasil é difícil a gente conseguir discutir, porque ela é mal preparada. Então ela erra com frequência, seja pró ou contra. Ela erra para tudo quanto é lado. Mas foi um grande clássico, apesar do estado do gramado estar ruim, com muita areia, corante, e os jogadores, quando fincavam os pés na areia, na grama, ela saltava, né? O gramado não estava legal, tá aí o gol do Pikachu. A verdade é que tanto o Vasco quanto o Fluminense fizeram, o Vasco a melhor campanha, né? O Vasco e o Fluminense fizeram uma excelente campanha e esse gol foi aí, né, perdido pelo Ribamar. Fez o mais difícil se livrar do Rodolfo, do goleiro, e depois não finalizou. Mas o Fluminense jogou com muita vontade, com muita disposição. E o Diniz está conseguindo dar uma cara boa. Acho que vai dar um bom jogo, vai dar um bom clássico, que de fato o Flamengo está evoluindo, tá crescendo durante a competição. Carlos Eugênio Simon, então os jogos das semifinais, Taça Guanabara, Fla-Flu e Vasco e Resende. E com relação aos jogos que aconteceram no final de semana, Flamengo e Cabo Friense e Vasco e Fluminense, que dá para destacar da arbitragem? O jogo do Flamengo foi tranquilo, né? O placar elástico, foi uma boa arbitragem, não tivemos aí lances polêmicos. Um lance do Bruno Henrique, que recebeu o cartão amarelo porque foi comemorar com a torcida. Isso aí... Quem tomou o cartão amarelo foi o Gabriel. O Gabriel. Tá? Porque esse negócio de comemoração com a torcida, que eu acho extremamente equivocado, que não deveria se dar cartão, mas é a orientação das comissões de arbitragem e inclusive da CBF. Então a arbitragem aí, no mais, foi boa. Agora a polêmica em cima do clássico Vasco e Fluminense, que houve pênalti, ou 2 pênaltis, né? Um ele marcou, que foi o pênalti bem marcar o Fluminense, o braço aberto, e esse pênalti do Danilo e Bruno ali, a pequena área. Ele é puxado pela camisa,
né? Inclusive ele marcou, ele pegou e deu aquele famoso migué, né? Apitou a falta favorável ao ataque. Mas é claramente o jogador do Fluminense é puxado e empurrado o Bruno Silva, o Danilo, né? Os dois estão na disputa, o Danilo puxa e empurra o Bruno Silva. Para você é pênalti claro, pênalti, né? Claro, não marcado. Está bem posicionado o árbitro? O árbitro, ele poderia estar um pouco mais perto da jogada, né? Esse seria lance para VAR, né? Vale lembrar que o Carioca vai ter VAR. Em 10 partidas. Em 10 partidas. 10 partidas nas semifinais do Campeonato Carioca. Esse era um lance para chamar o VAR. Se não me engano, a federação colocou à disposição para o Clássico ambos os clubes aqui não... Colocou. Colocou e os clubes não quiseram arcar com os custos, não é? Então é essa discussão que a gente tem, mas não concordo com a... Essa aqui, desculpe, essa é a nota da FERJ, ó. Ela rebate Fluminense após reclamações de arbitragem e diz que respeita todos os clubes e que os clubes não quiseram o VAR nesses jogos agora dessa rodada. Inclusive eu não concordo com as críticas do presidente do Fluminense, né? Porque isso aí vira e mexe, acontece, não é? Os árbitros, conforme falou o Edmundo, têm se equivocado bastante no campeonato brasileiro, não é? Que é o nosso principal campeonato, e nas outras competições também, nos estaduais, idem. E aí fica essa questão do VAR. O VAR teria que ter em todos os jogos, desde o primeiro jogo do campeonato, mas não é assim. Nós teremos em 9 federações dos campeonatos estaduais, teremos o VAR. Um total de 44 partidas, 14 São Paulo e 10 no Rio, e depois no Grenal do Rio Grande do Sul, enfim, em outras federações, em alguns jogos, né? Mas, então fica essa gritaria, o campeonato nem foi decidido, tu imagina numa decisão de campeonato, aí teremos o VAR, vai amenizar, não quer dizer também que o VAR eliminará todos os equívocos da arbitragem, porque nós tivemos a Copa do Brasil e outras competições também na Copa Libertadores, na Copa Sul-Americana, e as discussões continuaram. A questão, tem falado aqui, várias situações, não é profissionalizar a arbitragem, acabar com o sorteio, e aí sim cobrar dos árbitros como tem que ser cobrado. Do jeito que está, vai continuar chorando aqui. Hoje o Fluminense chorou, amanhã chora o Vasco, daqui a pouco chora o Flamengo e assim sucessivamente. Tem duas observações só. Uma, o Vasco é o único time dos maiores clubes do país, os 12 mais tradicionais, que tem 100% de aproveitamento nesse momento. O Vasco ganhou todos os jogos. O que aconteceu no Campeonato Carioca recentemente, só em 2017 o Flamengo ganhou todos os jogos da Taça Guanabara. O Vasco ganhou todos os jogos. O Grêmio não ganhou, o Inter não ganhou, o Cruzeiro não ganhou, o Atlético não ganhou, o Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, o Flamengo empatou um jogo. O Vasco ganhou todos os jogos, com o Rezende. O Vasco ganhou todos os jogos. A outra observação que eu acho que o Simão me chamou a atenção é que Miguel jogou no Vasco e no Fluminense, mas eu não sabia que jogava na arbitragem também. Acabou de dizer que o Miguel também joga na arbitragem. Ele deu o Miguel, que ele falou, Miguel que falou assim, não, volta para o outro lado. Mais de 5 mil votos aí, eu estou participando com a gente da enquete. Né? E o AUP, né, a última palavra, quer saber, na sua opinião, quem marcou o golaço da rodada. Depois a gente mostra de novo. Gilberto, atacante do Bahia, fez de bicicleta. Diego, meia atacante do Flamengo, fez de bicicleta. Hernanes, 12%. E Matheus Rocha marcou o gol do empate do Vitória no Bavi. 3% você continua participando com a gente. Miguel, que eu estou citando, é o que foi campeão brasileiro pelo Vasco em 74 e campeão carioca em 76 pelo Fluminense. O Rick manda aqui a seguinte mensagem para a gente no Twitter. Abel tem que efetivar o Gabigol como centroavante o mais rápido possível. E aí eu passo a rodada aqui na bancada mais uma vez. Não tem reclamação do William Arão, né? Não, a torcida aplaudiu na saída. Pois é, tá jogando bem. A assistência para o gol do Diego, o primeiro gol do William Arão. Né? Falando em Miguel, né? Em Miguel, o Abel deu um Miguel. Em que sentido? Deu. Porque ele tira o de Arrascaeta, ele tira o... Everton Ribeiro. Não, Arão. O Arão para botar o de Arrascaeta. E aí a torcida fica feliz porque vai naquela atuada ali de 4-1-4-1. Logo em seguida... Ele tira o Everton Ribeiro e bota o Ronaldo. Então, quer dizer, ele deu um migué na gente. Ele ficou ali por alguns minutos com um volante só e logo em seguida colocou o Ronaldo, que é o segundo volante, porque ele não vai abrir mão do segundo volante nos grandes jogos. Então, ele está testando. O menino Gianluca teve as primeiras oportunidades, foi bem, né? Pelo menos no torneio da Flórida, fez o gol do título. Então, assim, a gente presume que ele foi bem. Já nos outros jogos em que ele entrou,
ele não foi tão bem assim, mas também o Flamengo ainda, apesar de manter a base do ano passado, é um sistema diferente, é um time ainda em formação sobre o comando do Abel, né? E aí ele está testando outras opções e essa pode ser uma opção. Com o Ronaldo mais fixo de volante, liberando um pouquinho mais o Cuejá, que vive um bom momento. Agora, a dor de cabeça do Abel é uma dor de cabeça boa, mas ele vai ter. Eu acho que o time... Ele vai ter uma dor de cabeça porque o Diego está jogando muito bem. Hoje jogou muito bem. Assim, há uma fragilidade no adversário. O Cabo Friense, de fato, não é um bom time, não exigiu muito. Mas o Flamengo fez triangulações, fez infiltrações, passes, tabelas. Assim, os gols foram construídos. Oi? Fez um gol de contra-ataque, de velocidade. Contra-ataque, então, assim, construiu os seus gols. O adversário não ofereceu resistência. Não é aquele pequeno, chato, que se defende bem e que contra-ataca com eficiência. Não foi isso que a gente viu, mas o Flamengo fez a parte dele. Jogou bem, envolveu o adversário e, assim, ele já começa a dar demonstrações de que vai usar o Bruno Henrique pela direita, né? E que vai botar o Gabigol como centroavante. Não sei se no próximo clássico contra o Fluminense. Eu acho que a dúvida para o clássico contra o Fluminense vai ser essa. O Arão, para mim, ele não vai tirar do time. Não vai tirar. Vai jogar Cuejá com o Arão. A minha dúvida é só se entra Gabigol ou Uribe. Essa é a sua dúvida e é a dúvida do Abel também? Eu acho que a dúvida, assim, pelo que eu conheço do Abel e que eu estou enxergando da formatação do time, ele vai jogar nesse 4-2-3-1. O Diego, como foi falado aqui por todos, eu também concordo, está muito bem. Não vai sair do time. O Everton Ribeiro faz bem esse lado direito e o Bruno Henrique, a força dele é jogando pelo lado esquerdo. Quando ele colocou a Arrascaeta, ele até trouxe o Bruno Henrique para o lado direito e colocou a Arrascaeta pelo lado esquerdo, que foi como ele brilhou ano passado pelo Cruzeiro. Então eu não acredito que para o Fla-Flu ele vai entrar com a Arrascaeta. Não vai. Vai entrar para mim com o Arão e o Cuejá. E aí a minha dúvida é só no comando do ataque, se ele começa com o Uribe ou com o Gabigol. Para mim ele começa com o Gabigol. Também acho. Eu acho que ele começa com o Gabigol. Aí a questão acho que tem um lugar para Everton Ribeiro, Diego e Arrascaeta. Um lugar para os três. Não sei. Porque, vamos lá. Mas hoje ele colocou a Arrascaeta lá pelo lado esquerdo. Então, ele tem colocado pelo lado esquerdo. Mas vamos lá. Eu acho que o time da semana que vem é Diego Alves, que vai ser... O time da semana que vem é o time titular do Abel neste momento da temporada. Diego Alves, Pará, Rodolfo, Rodrigo Caio e René. Coelhar, William Arão. Bruno Henrique, Gabriel. Aí acho que tem um lugar para os três. Se ele joga com o Arrascaeta, aí depende muito dos treinos da semana. Ele puxa o Bruno Henrique para a direita e joga o Arrascaeta para a esquerda com o Diego por dentro. E aí ele tira o Everton Ribeiro. Acho uma hipótese. Eu pensei que você ia dar os 11 jogadores. Não, eu tô dando. Eu acho que é isso aqui. Não, eu acho que é isso aqui. Mas existe uma dúvida também. Não, acho que tem essa dúvida. Na minha opinião, durante a semana, ele vai preparar o Bruno Henrique para o lado direito, vai jogar o Arrascaeta para a esquerda e o time vai ser... Vamos ver se semana que vem acerta ou erro. Diego Alves, William Arão, Bruno Henrique, Diego, Arrascaeta e Gabriel. Eu acho que ele vai ser mais conservador. Ele vai fazer do meio para a zaga essa mesmo, mas Cuejá, Arão, Everton Ribeiro, Diego, Bruno Henrique e Gabigol. A diferença, ele vai botar, só o Gabigol vai ser a novidade como titular. A diferença é que você coloca o Everton Ribeiro. Eu coloco o Everton Ribeiro. Que você não colocou. Eu coloquei o Arrascaeta, mas eu acho que a dúvida é bem... E o Uribe fora também, os dois. E o Uribe fora. Uribe fora. Para você, Zinho. Como eu falei do início, né? O time é aquele que jogou aí, para mim, Bruno Henrique do lado esquerdo, Everton Ribeiro nesse momento pelo lado direito, o Arrascaeta vai ficar no banco. O Bruno Henrique joga dos dois lados. Joga, mas ele joga melhor, ele atuou mais tempo pelo lado esquerdo. É verdade. Ele vai ter que treinar muito mais, ele vai ter que ser usado muito mais para ele já optar por isso. Eu estou falando para o jogo contra o Fluminense. Para a semifinal, e também não é nem justo tirar o Everton Ribeiro do time. Então o Everton Ribeiro joga, para mim, o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, ganhou a posição. O Diego está jogando muito, é o capitão do time, tem a liderança do time e está jogando bem.
Tá merecendo. E Agora- para mim a dúvida é como eu falei. O Gabigol foi contratado para ser o titular. Mas ele, das contratações todas, é o único que ainda não fez gol. O Rodrigo Caio fez gol, o Bruno Henrique fez gol, o De Arrascaeta fez gol hoje. E o Uribe não jogou mal. Não tá jogando mal. Então tem aquela coisa do treinador continuar com o grupo na mão. Então eu acho que ele tem essa dúvida. Agora, se você me perguntar, você começaria com quem? Eu começaria com o Gabigol. Mas conhecendo o meio ali e como é trabalhado, acho que o Abel vai carregar essa dúvida. O PVC, o Zinho disse que você está sendo injusto. O Everton Ribeiro? É. Não, mas o Abel elogiou o Everton Ribeiro numa atuação e criticou o Everton Ribeiro em outra atuação. Assim, eu concordo com ele, tanto que eu falei assim, acho que vai depender dos treinos da semana. Mas a gente viu o lance do gol do Bruno Henrique, ele entrando da direita para dentro. Ou seja, o Abel já está trabalhando com ele dos dois lados. Sim. Eu não estou dizendo. Eu acho que tem uma dúvida dos três. Acho que tem um lugar para Everton Ribeiro, Arrascaeta e Diego. Acho que vai jogar o Arrascaeta. Dois lugares para 3. Dois lugares para 3, isso. Acho que o problema não, assim, a gente nem fala mais, não toca nem no nome do Vitinho, né? Se jogar o Bruno Henrique pela esquerda, não jogando ele, joga o De Arrascaeta. E, enfim, a gente nem fala o nome do Vitinho. Vai correr o risco de virar um Giovani, um jogador que veio, ficar aí 2 anos. Não, eu acho que não, Edmundo. Eu acho que assim, a gente está falando, não tem jogo no meio de semana, só tem no final de semana. Então o Abel tem a semana toda para trabalhar e no momento o Bruno Henrique pediu passagem. Mas quando voltar o jogo de meio de semana e tudo, um desses jogos ele vai ser titular. Não, jogar ele vai. Ele vai ser titular. Mas eu quero dizer o seguinte, Ele vai final usar da dois Libertadores. times. Não. Aí vai depender da temporada. Vai jogar o time titular, ele não é cogitado nem pro... Nesse momento ele não é. Pro segundo time. Mas quando voltar o meio de semana e o final de semana, se ele entrar e jogar bem, ele vai brigar pela posição de novo. O Alan manda aqui uma mensagem no Twitter. Gabigol tá fora do Fla-Flu. Recebeu o 3º amarelo. É verdade. É verdade. Tá certo? Nesse lance aí, ó. Esse lance da comemoração do Então, gol. resolveu, é o isso. Uribe. Então, É o Uribe, tá recebeu, certo. então- Ele então já volta o tomou Uribe. 3 cartões. É. Não fez gol, Não, mas tomou vacilo. 3 cartões. Vacilo meu, Não é verdade. Ok? O Uribe nesse caso, mas a gente viu mais um pouco o Bruno Henrique pela direita, né? Ele deu um passe e ele fez um gol do lado direito. O que indica que ele pode jogar ali, não é que ele vai, não é que ele vai. Eu acho que no fundo, estamos falando da preparação do time para ter uma equipe claramente quando estrear a Libertadores na terça-feira de Carnaval. Falar nisso, vem aí o Galo, hein? Galo, terça-feira. Vamos tocar nesse exclusivo assunto já Fox Sports, já do Uruguai. no Danúbio e E Montevidéu. agora tem uma discussão também aí que o problema não é a nomenclatura. Eu vejo o pessoal falando, jogando com 2 volantes. Mas o fundamental para mim é a função que o cara desempenha. Olha o Arão aí, ó. Ele é volante, mas não sai de dentro da grande área adversária. Ele é meia. Ele fez o Vai gol pra e dá cima. passe para outro. Vai Pois pra é, cima. então é a função que o cara desempenha. O Arão tá no time. E eu tô cozinho, acho que joga o Everton Ribeiro também. Tá certo. Vamos fazer uma coisa? O Simon também dando a opinião dele aqui com relação à escalação da equipe do Flamengo. Coloca o nosso campo na tela. Vamos lá. Diego Alves, Pará, Rodrigo Caio, Rodolfo e René. Aí não há dúvida, né, pessoal? Alguém vai borrifar alguma coisa aí da zaga, não? Só o Rodolfo na direita. 7 primeiros. Só muda o lado. Inverte. Os 7 Rodrigo primeiros Caio, não Rodolfo. muda. Não muda. Com o Cuéllar e Arão também. Isso. Ok? Legal. Diego, confirmado. Muda o lado ali. Rodrigo Caio e Rodolfo tem que mudar. Temos que fazer certinho. Os 2 melhores em campo hoje foram Diego e Bruno Henrique. Bruno Foram os Henrique dois melhores pela do- direita ou pela esquerda. Aí vai Dizinho, PVC e Edmundo que decidem. Mas joga dos 2 lados. Tá certo? Arrascaeta e Uribe. Arrascaeta e Uribe, me parece que é a escalação para o PVC. Pro Zinho é Everton Ribeiro e Uribe, não é isso, Zinho? Não. Não? Porque o Uribe vai... Eu não tinha essa informação, foi bom, o internauta nos lembrou. Mas assim, o Gabigol não pode jogar, vai o Uribe ali. Eu só colocaria o Everton Ribeiro ali, pelo lado direito. lugar do Arrascaeta. E o Bruno Henrique... Não, o Bruno Henrique no Na lugar... esquerda, isso. Na esquerda e o Everton Ribeiro ali. E o- Eu no lugar do estou Arrascaeta. pensando com a cabeça lá do Abel. Não estou dizendo que esse é o meu time, a minha preferência. Para o Fla-Flu, pensando como o Abel,
e até eu dando a minha opinião aqui, eu acho justo o Everton Ribeiro, que não está jogando mal, ocuparia. O Arrascaeta está ganhando condição. Eu quero ainda saber está a em sua forma. opinião. A minha opinião, para esse o jogo. Abel, então. Para esse jogo contra o Fluminense, Everton Ribeiro, Diego e Bruno Henrique. E Uribe na frente. Everton Ribeiro, Diego, Bruno Henrique e Uribe. Assim, esse time para aí. você. Para esse jogo. E o Zinho tá fazendo uma observação aqui que é importante também. Eu falei que para mim o melhor em campo. Para mim o melhor em campo foi o Diego, o Bruno Henrique em segundo, mas o Arão jogou uma grande partida, que o Zinho está dizendo também, que é um voto importante para melhor em campo. Quem escolheu o Arão como melhor em campo é um bom voto também. O Arão jogou muito bem hoje. Fechou, Edmundo? Não, para mim a escalação é com Everton Ribeiro do lado direito e Bruno Henrique do lado esquerdo. É essa aí. Que eu acho que é a formação ideal hoje, com os jogadores que o Abel tem à disposição. Acho que a hora que o Gabigol voltar, se o Uribe jogar como hoje, que hoje o Uribe desperdiçou umas 3 ou 4 oportunidades, né? Gols que centroavante não perde. E aí o Gabigol vai assumir a titularidade ali como camisa 9. O Carlos Eduardo está perguntando aqui quem é o favorito para conquistar o título do Campeonato Carioca. Continua sendo o Flamengo. Ele já Esse foi time que tá aí. lá Mas, assim, para frente. O que está acontecendo é que o Vasco está jogando com segurança. Não dá para você medir. Tem algumas coisas que são muito traiçoeiras, né? A gente acaba caindo na armadilha de dizer: o Flamengo jogou muito bem. Jogou mesmo, contra o Cabo Friense. O Vasco jogou muito bem a Taça Guanabara até agora. Sim, jogou 5 jogos num grupo que ele sobrou, mas que é um grupo que pegou Portuguesa, pegou o americano, pegou o Fluminense, que foi um jogo forte ontem. Então, a certeza é a partir de agora. Desculpa, deixa eu só te interromper pelo seguinte. Eu li aqui no Twitter, um internauta, eu não dei uma informação. Eu li o que o internauta escreveu e foi muito claro. Que o Gabigol está com 3 cartões amarelos e não vai atuar no Fla-Flu, não fica à disposição. Agora estão me dizendo aqui que ele tem 2 cartões amarelos. Então a nossa produção, veja, por favor, todos os jogos do Flamengo, se ele tem 2 ou 3 cartões. Aí a informação nossa e tem que ser correta, não é? Se ele tem 2 ou 3 cartões. 2 eu então, lembro. Vamos eu não apurar, lembrava do terceiro. não é? Ele tomou cartão amarelo contra o Resende. Agora Cabo Friense. Ele tomou contra o E Resende? Boa Vista também, é isso? Então ele tem 3 cartões, porque Então são naquele 3 lance cartões? contra o Boa Vista, que ele vai lá reclamar com a bandeirinha, ele tomou cartão naquele lance, não tomou, Simon? Estava tentando pegar aqui também uma informação para checar isso aí. Vamos apurar, pessoal, apura. Nós temos obrigação de não achar. Eu achei dar que fosse o informação terceiro correta. porque ele reclamou demais pelo cartão tomado hoje. Ele se lamentou e reclamou demais. Porque eu tô com o Simon, acho que é injusto. Apesar dele não ter feito gol, ele levou, foi para os braços da galera e o passe. torcedor deu um abraço de urso nele lá e não deixava ele sair, não largava ele. Olha aqui, ó, o James, ou Rames Rodrigo, dizendo: Gabigol não está suspenso, levou hoje o 2º amarelo. André Silva, Gabigol só tem 2 cartões. Marcos Vieira, 2 cartões tem o Gabigol. Nixon Brito, Gabigol tomou o 2º amarelo. Vai para o jogo sim, tá certo? Mas eu quero só que o pessoal endosse para mim. São apenas 2 cartões amarelos. Uma coisa é a mensagem do Twitter e a outra é a informação correta aqui da nossa produção.